Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Bom, nós já discutimos aqui sobre como a inteligência artificial generativa muda o rumo de negócios de diversos segmentos. Mas hoje a proposta é um pouquinho diferente. Queremos entender melhor o impacto da IA em outra área extremamente importante das corporações. O tema deste episódio é IA na gestão de pessoas, o futuro da liderança e do trabalho. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. A inteligência artificial já mexeu profundamente com o dia a dia nas grandes empresas. Mas e quando falamos da gestão de pessoas? Será que os líderes estão preparados para essa nova realidade? Como a IA pode ser uma ferramenta útil na construção de times mais produtivos e engajados? Até que ponto a tecnologia pode substituir a tomada de decisão humana? O que muda na forma como lideramos e desenvolvemos talentos dentro das empresas? Para nos ajudar a responder perguntas como essas, nós reunimos especialistas que vivem isso na prática. Temos a honra de receber Ana Ribeiro, que é especialista em RH, gestão e inovação na Alura, maior escola online de tecnologia do Brasil. Ela é formada em informática, ciência e tecnologia e neurociência. Com MBA em AI Business Leadership e gestão de TI, atualmente Ana é instrutora e consultora em TID, inovação e gestão, além de compartilhar seu conhecimento em cursos e eventos. Seja bem-vinda, Ana. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre esse assunto tão interessante e importante para a área de recursos humanos. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Obrigada pelo convite, Senior Sistemas. E a segunda convidada para essa nossa conversa é Jéssica Ariani, Head de Produto HCM na Senior Sistemas. Bacharel em Administração de Empresas e com XBA em Exponential Business, Jéssica tem mais de 10 anos de experiência em tecnologia para a gestão de pessoas, com foco em desenvolvimento e gestão de talentos, tendo passado por empresas como Beta Sistemas e Capgemini. Seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Sênior. É um prazer estar aqui falando desse assunto que eu, particularmente, sou uma entusiasta. Adoro falar sobre inteligência artificial nesse universo do RH e tenho certeza que vai ser uma conversa muito valiosa que a gente vai ter aqui hoje. Perfeito. Introduções feitas, vamos para a nossa conversa e, claro, para a primeira pergunta. Meninas, como a inteligência artificial tem apoiado a gestão de pessoas hoje em dia? Eu queria que vocês trouxessem exemplos práticos para a gente começar o nosso bate-papo agora. Rodrigo, para responder essa tua pergunta, eu queria trazer um dado bem interessante de uma pesquisa realizada pela Freshworks no ano passado. Vocês sabiam que atualmente o RH é uma das principais áreas corporativas que usam inteligência artificial? Só perde para TI e marketing. Isso é só um reflexo do desafio de negócio que existe nessa disciplina de gestão de pessoas. Então, esse movimento de desafio, necessidades de um RH mais estratégico tem trazido cada vez mais possibilidades de inovação para apoiar a gestão de pessoas. E é por isso que a gente vê um movimento tão forte de uso de IA, por exemplo, dentro das disciplinas de RH. E aí, falando de uma forma prática, a gente tem a possibilidade de uso de algoritmos para identificar currículos no momento de uma triagem de candidatos, o uso da inteligência generativa para gerar cursos personalizados de acordo com a necessidade do negócio, da empresa e do colaborador, autoatendimento para colaboradores com uma interface totalmente conversacional, trazendo informações, tirando dúvidas do colaborador no dia a dia e até, por exemplo, um reconhecimento facial que faz a marcação de ponto, garantindo a acuracidade e a marcação dessa informação tão importante para a gestão aí desse colaborador. E claro, temos um case de uso conhecido, que é a IA generativa conectada à plataforma, que é capaz de apoiar líderes na gestão de seus colaboradores, trazer sugestões de plano de desenvolvimento, feedbacks e até avaliações de competência. Então, através de dados, ela é capaz de apoiar e trazer mais produtividade aí para os líderes e colaboradores. Muito interessante tudo que a Jéssica trouxe, porque realmente é um universo de possibilidades para o setor. Eu concordo muito com essa visão e com esse dado de que o RH é uma das grandes áreas interessadas nessas tecnologias emergentes, essencialmente IA e também automações, principalmente para conseguir desafogar tarefas repetitivas do dia a dia do setor, que nós sabemos que é um setor muito estratégico e, de certa forma, sobrecarregado, multitarefas. Então,
a IA vem agregando um valor muito grande e eu tenho uma perspectiva de trazer ainda mais. Eu gostaria só também de reforçar o quanto essa parte tecnológica tem se tornado também mais acessível para esse outro perfil de profissional que não necessariamente é alguém que tem um conhecimento profundo em desenvolvimento de tecnologia, né? Então, eu consigo pensar em possibilidade de trabalho com no-code, low-code, ou seja, sem o uso de nenhum código ou com baixíssimo uso de código, com linhas que possam te ajudar a otimizar a interação com aquela plataforma, com aquele serviço, com aquele software ou algoritmo que seja, né? E eu gosto muito da ideia de que as empresas podem ir tomando uma maturidade no avanço com a IA. Por exemplo, é muito comum hoje as empresas e o setor de RH ter pelo menos algum chatbot que pode ter sido desenvolvido, inclusive com no-code, e que tem essa interação conversacional que pode ajudar a fazer uma espécie de funil sobre as demandas das pessoas colaboradoras, né? Então, posso pensar ali em um FAQ CLT com perguntas muito frequentes que o setor recebe e que, através de um chatbot, é possível fazer esse filtro. Então, existem algumas perguntas que podem ser facilmente respondidas por um sistema artificial que seja alimentado e treinado com essas informações, e o que não for possível, de fato, resolver ali, ou o que for mais estratégico, que só aquele profissional de RH poderia atuar diretamente, de fato, iria diretamente para esse setor, mas já tem esse filtro que ajuda muito. Então, eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, é importante notar que as possibilidades são variadas. Pode ser algo simples, mas que já ajuda muito você começar a inserir, porque já vai gerar mais interesse, mais abertura para trabalhar em outros sentidos com a IA, trazer automações, melhorar os fluxos dos processos dentro das plataformas. Eu acho que a IA, por mais que tenha, às vezes, aquela percepção de que é um sistema que distancia as pessoas, eu acredito que quando colocado de uma maneira estratégica, funcional, interativa, aproxima pessoas, ainda mais em um mundo que nós temos empresas que possuem equipes híbridas, equipes distribuídas ao redor do globo, e a tecnologia ela faz parte dessa transformação. Então, quanto mais o RH conseguir usufruir dessas ferramentas, mais próximas as pessoas estarão. Então, são muitas possibilidades, mas para complementar tudo que a Jéssica trouxe dessas possibilidades de utilização, seria reforçar o quanto existe essa possibilidade de tornar a tecnologia mais acessível com no-code e low-code também. Bom, vocês trouxeram pra gente, né, que os ambientes estão cada vez mais automatizados, com inteligências artificiais mais responsáveis por tarefas operacionais. Aí agora eu quero trazer a seguinte pergunta: qual é o grande desafio dos líderes para manter um espaço de trabalho mais humanizado e mais colaborativos dentro desse contexto? Eu vou começar aqui respondendo essa pergunta, porque eu acho que a tecnologia, ela também vem muito com esse papel facilitador para uma liderança, porque assim como o setor da RH, lideranças também são multitarefas. É a depender até mesmo do tamanho, da projeção da sua equipe, da projeção, com o foco dessa pergunta em humanizar, utilizar dados também ajuda a humanizar. E a IA tem um papel muito grande em facilitar a coleta, o processamento, a organização e até o mesmo o entendimento dessas informações para que você consiga, por exemplo, melhorar o employee experience. Então, a experiência das pessoas colaboradoras podem ser muito melhoradas, aprimoradas, se aquela liderança também conseguir, de uma forma ágil e, quem sabe, até contínua, acompanhar essa experiência. E nós sabemos que, principalmente em grandes empresas ou com projetos complexos, com muitas perguntas a serem feitas, se eu tenho um sistema que me ajuda a fazer esse entendimento de uma maneira mais rápida, eu consigo também solucionar os problemas de uma maneira mais ágil. E isso faz total diferença quando nós temos a preocupação com atração, retenção de talentos, né, a permanência dessa pessoa, o desenvolvimento dela. Então, eu destacaria que a IA, tendo esse forte papel com o trabalho de dados, até mesmo integrada a ferramentas de People Analytics, tem um papel fundamental na forma que a liderança consegue utilizar insumos para melhorar a experiência da pessoa colaboradora, né? E também, assim como eu citei exemplos de como o RH pode utilizar no-code, low-code e automações para tirar dentro da sua carga de trabalho algumas tarefas repetitivas, com certeza uma liderança também vai enxergar essas oportunidades.
Rodrigo, eu gosto muito dessa pauta e eu queria trazer uma reflexão muito importante nesse aspecto. A gente vive, de fato, num mundo cada vez mais conectado e tecnológico. No entanto, essa realidade traz uma dicotomia muito importante. Ao mesmo tempo que a tecnologia avança rapidamente, cresce também a necessidade da gente valorizar a humanização e a sensibilidade nas relações de trabalho. Um dado alarmante aqui no Brasil é que ele registrou o maior índice de afastamento de colaboradores por questões de saúde mental, um aumento de 68% relacionado a 2023, segundo uma pesquisa da Previdência Social. E isso é importante a gente avaliar, porque cada vez mais, apesar da gente ter muita tecnologia, cada vez mais o papel do líder ele é consolidado no foco de trazer essa humanização no relacionamento com as pessoas. Então, eu concordo muito com o que a Ana fala, de trazer a inteligência artificial para os processos operacionais, mas, além disso, trazer dados que possam apoiar esse gestor a, de fato, focar na gestão de pessoas. Eu brinco, né, que para mim o líder do futuro é o líder que vai ser cada vez mais humano, mas vai saber utilizar a inteligência artificial, porque a gente precisa desse foco. É utilizar a inteligência artificial para melhorar a rotina, os processos operacionais, para que eu, enquanto líder, eu consiga focar naquilo que só o ser humano faz. A empatia, as soft skills, né, o nosso relacionamento interpessoal, a criatividade, essa sensibilidade humana, é isso que o líder precisa aplicar no seu dia a dia, e é isso que os colaboradores requerem. Um colaborador, ele precisa sentir esse senso de pertencimento, de propósito, de apoio no dia a dia. E muitas vezes eu tenho um sentimento que o líder está muito focado em aprender sobre tecnologia, inteligência artificial, que é muito importante, mas o grande foco dele é que ele tenha tempo disponível para fazer uma gestão de pessoas cada vez mais eficaz, saudável e sustentável. Então, o grande foco nesse momento é olhar aquilo que o líder muitas vezes está sobrecarregado nos seus processos, aplicar automatizações, inteligência artificial e ter mais tempo disponível para trabalhar com aquilo que é, de fato, o grande diferencial humano, que é relacionado a esses elementos de intuição, de relacionamento, de escuta ativa, que são insubstituíveis. E só complementando um pouco do que a Jéssica falou, que eu concordo e assino embaixo, eu acho que a liderança, ela também tem cada vez mais esse papel de trabalhar com transparência o suficiente para que as pessoas também se sintam confortáveis com essas constantes mudanças que estamos vivendo no mercado. Então, tem esse papel de realmente humanizar todos os processos, fornecer capacitação também para que as pessoas se sintam identificadas com os novos desafios que surgem. Então, tem todo esse papel. Pensar em como otimizar as rotinas, mas também em como valorizar essa capacitação das pessoas que muitas vezes também estão tendo esse mesmo comportamento que o líder, de se preocupar muito em como utilizar aquele recurso de tecnologia, mas esquecer em como gerar colaboração com outras pessoas de outros times, de como criar boas relações com stakeholders, como ter uma boa gestão de tempo. A criatividade, que é uma das competências mais desafiadoras que existem, também é algo que precisa ser estimulado durante essas oportunidades de inovação que nós nos deparamos por aí. Então, eu também adicionaria esse desafio da liderança conseguir ser constantemente transparente a ponto de conseguir também tranquilizar as pessoas nesses momentos de mudança e engajar as pessoas nessas capacitações que a tecnologia vem exigindo também. A Ana já adiantou até um pouquinho da minha próxima pergunta, vou direcionar então para a Jéssica. Jéssica, quais habilidades, na sua opinião, se tornam indispensáveis para os gestores e como que a empresa deve prepará-los para lidar com equipes com IA integrada aos processos do dia a dia ali? Rodrigo, eu sempre começo por uma competência, uma habilidade que muitas vezes as pessoas esquecem de mencionar, que é a comunicação.
A comunicação, historicamente, é um desafio em todos os relacionamentos, sejam corporativos ou não, e agora, no contexto de uma inteligência artificial generativa, ela se faz ainda mais importante. Eu só consigo me beneficiar de uma interação com uma inteligência artificial generativa se eu tiver vocabulário e conhecimento suficiente para ter essa troca de informações, gerar esse contexto, que são os famosos prompts, para obter a informação que ela pode me trazer. A IA nada mais é do que uma estruturação de dados que ela consegue fazer análises, predições e me trazer respostas. Mas se eu não souber fazer as perguntas e os contextos, eu dificilmente vou ter um valor agregado nessa jornada de uso da IA. Então, eu traria como primeiro ponto essa questão de melhorar a comunicação. E a comunicação, independente se é para utilização com pessoas ou com IA, ela se faz cada vez mais importante nos relacionamentos. Um outro ponto é, de fato, o conhecimento prático dessa aplicabilidade da inteligência artificial. E aqui o meu ponto de atenção é muito mais do que conhecer a tecnologia em si, sua capacidade, mas entender, de fato, aonde que é a virada de chave que eu posso implementar uma IA, que ela vai, de fato, gerar um valor, ela vai trazer um resultado, porque é isso que a gente está nesse momento que muitas pessoas têm dúvida, é um hype, não é? É porque eu sinto que a gente ainda tem uma dificuldade de entender a aplicabilidade da IA no negócio e aonde, de fato, eu consigo obter resultados. Então, tem muita gente querendo fazer muita coisa e esquecendo do principal ponto, que é, de trás para frente, qual o ganho, qual o objetivo, qual o foco desse projeto, dessa aplicação dessa nova tecnologia. E isso é mais do que entender a tecnologia em si, é entender o contexto de negócio, é o ter um pensamento crítico. Aqui a gente já entra para uma outra habilidade, que é o pensamento crítico para identificar essas oportunidades e tomar as melhores decisões da onde eu aplico a tecnologia. E um pouco do que a Ana falou é essa cultura de inovação, que aqui são duas habilidades que eu vejo que são extremamente importantes. Esse estímulo à inovação e à liderança, porque a cultura da empresa, a cultura do time, ela é muito estruturada pela liderança. Então, eu preciso ter competências fortes enquanto líder para estimular esse pensamento relacionado à inovação. E isso é muito relacionado também à segurança dessas pessoas não terem esse receio de muitas vezes serem substituídos pela IA. Cerca de 60% dos colaboradores têm medo de serem substituídos pela IA. Então, é o papel da liderança também de trazer essa segurança e estimular esse ambiente colaborativo, inovador e um ambiente que também é seguro para erro. Tem muita coisa nova, a gente vê que cada semana tem uma inteligência artificial nova aparecendo, é saber que vão ter mudanças frequentemente, mas que a gente tem um ambiente, uma cultura muito voltada para a inovação, para erros inteligentes, né? São erros que eu tomo riscos, mas que são em prol da melhoria como um todo de uma disciplina, ou de um negócio, ou de um processo. Então, eu definiria essa como as principais habilidades aí para o líder ficar atento nesse momento de novas tecnologias. Ana, como é que você analisa esse temor de que a IA vai substituir os cargos de liderança no futuro? Você acredita que isso pode acontecer ou a tecnologia vem para potencializar o trabalho humano mesmo? Rodrigo, tem várias reflexões importantes para fazer quando surge essa pergunta, que é uma pergunta muito comum e muito plausível, dado as movimentações que nós temos, a forma que as mudanças são comunicadas. Então, são diversas impressões que, para diferentes públicos, podem soar de uma maneira diferente. Mas nós precisamos também trazer essa transparência sobre o que está acontecendo e quais são as perspectivas. Tem a pesquisa mais recente do Fórum Econômico Mundial, que ele traz essa percepção do futuro dos empregos. Então, tem essa projeção que até 2030, pelo menos, 170 milhões de novos empregos vão surgir, mas também 92 milhões serão destituídos. O que isso quer dizer, afinal? Quer dizer que os empregos eles vão mudar,
porque as competências do cargo de hoje também vão mudar. Uma pessoa que atua no RH e antigamente sequer pensava em precisar mexer com o computador, hoje essa afinidade com a máquina e com alguns softwares é o mínimo, né, exigido para que ela consiga fazer alguns projetos. Então, tem vários cargos que nós podemos imaginar e alguns deles estão sofrendo um impacto maior no sentido de que a IA, ela consegue realizar algumas tarefas de fato. Isso é algo concreto que nós já temos. Agora, a IA, ela não vai chegar a princípio, na minha percepção que eu tenho hoje, naquela super inteligente. Eu acho que não é essa preocupação que nós precisamos ter agora, a ponto de descartar a necessidade da atuação humana nessas funções. A realidade que nós precisamos lidar agora é essa consciência de que os empregos, eles vão mudar, eles já estão mudando, e a expectativa já está sendo projetada através dessas pesquisas. Então, quando eu falo de novos empregos, eu nem sei citar para vocês quais seriam necessariamente todos esses empregos, porque são novas oportunidades. Pode ser um cargo que existe e a descrição mudou, pode ser um novo cargo que vai atender uma demanda nova que está surgindo, mas o fato é que o upskilling e o reskilling já é uma realidade. E eu acho que o quanto antes a sociedade como um todo tiver consciência disso, vai ajudar a suprir esse movimento, mas também precisa ter uma maior transparência em relação para com a sociedade, para que todo mundo também consiga se preparar, porque eu observo que quando nós olhamos a evolução da IA, ela vai muito rápido, né? Tem um investimento muito grande. As regulamentações, elas vão muito devagar. E as regulamentações, tem até uma lei que está sendo estudada, que é a 2338/23, se eu não me engano, que ela é uma lei brasileira, né, que está sendo discutida, para conseguir ser um marco da inteligência artificial e conseguir também reforçar essa questão da transparência, um pacto social mesmo, porque a IA, de fato, ela não é só aquilo que vai otimizar o trabalho, né, como nós estamos falando, porque de fato ela já otimiza e vai continuar, mas ela também vai impactar de outras maneiras. Então, eu acho que é importante ter isso em mente, reforçar a questão do upskilling e reskilling, que no caso seria desenvolver novas competências para o seu próprio cargo, né, upskilling, e o reskilling é novas competências para outro cargo, para outra cadeira. Então, eu acho que isso já é uma realidade, já temos esse movimento acontecendo. Isso vai exigir bastante das organizações, né, tanto governamentais quanto particulares, né, privadas, mas também das pessoas que são agentes de mudança. E quem são essas pessoas agentes de mudança? Quem hoje detém parte desse conhecimento e as pessoas que tentam multiplicar isso dentro das organizações, até muitas vezes manifestado pela figura de uma liderança, né, de pessoas executivas ali. Então, essa é a minha percepção. Eu não acho que, em relação a potencial de inteligência, a IA, que é artificial, porque, assim, eu não sei se as pessoas que estão nos escutando hoje estão com a autoestima afetada, mas você que é o inteligente de verdade, tá? A IA, ela é artificial, então eu não acredito que vá superar, né? Ela tem esse trabalho, inclusive ela tem até vieses gerados através dela, porque ela é desenvolvida por nós, né? Ela tem essa dependência. Então, tem muitas coisas que têm esse limite, né? Eu não acredito que vai ultrapassar, mas socialmente falando e na visão de empregos, tem esse impacto já acontecendo, essa perspectiva que eu tenho. Gostei da provocação, Ana. Só confirmando, o projeto de lei ali, o considerado marco legal da inteligência artificial, é o projeto de lei 2.338 de 2023. Agora eu vou direcionar uma pergunta para cada uma de vocês, antes da gente chegar no nosso quadro. Eu queria saber, aproveitar, Ana, que você está com a palavra, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão da preparação dos profissionais, porque aí na Alura vocês trabalham muito bem com isso, né? Como é que a matriz dos cursos está direcionando justamente para isso? Muito bacana a sua pergunta, porque nós aqui da Alura amamos falar sobre isso, que é essa questão de trabalhar com Tech for All. Então, é tecnologia para todo mundo. Aqui na plataforma, e também até quando vocês visitarem os cursos da FIAP, né, faculdade com cursos de ensino superior, que faz parte do nosso ecossistema, é possível reparar que a tecnologia ela tem o seu nicho, então tem cursos especialistas para quem quer trabalhar no hardcore ali, em tecnologia, com IA, mas também tem aquela pessoa de RH
que ela vai conhecer ferramentas de IA que vai ajudar na rotina dela, vai conhecer aquela pessoa de design que vai conhecer ferramentas de IA que vai apoiar na rotina dela. Então, esse Tech for All, para nós, é o que faz sentido hoje, essa perspectiva de que as tecnologias emergentes, elas não são mais para quem trabalha só com tecnologia, é para quem quer trabalhar com esse movimento do mercado, que não é só um hype, como a Jéssica falou, é uma realidade, é algo que vai nos acompanhar para os próximos anos. Então, a Alura tem muito essa visão, as nossas formações, os nossos cursos, pautam muito essa combinação entre o que a tecnologia pode oferecer para a sua carreira, independentemente de qual seja ela. Perfeito. Agora, Jéssica, quais são os desafios regulatórios e éticos no uso da IA na gestão de pessoas? O principal foco é aquilo que a gente já tem em toda a estrutura de plataforma, de solução, de tecnologia, e aqui no Brasil ainda é muito pautado na LGPD, como vocês mencionaram anteriormente, tem muita coisa que está em construção ainda em relação à regulamentação e normas relacionadas ao uso de inteligência artificial. Então, todos esses cuidados que a gente já tem com a LGPD, que é relacionado a transacionar, usar os dados, né, aqui no RH, a parte mais pesada, né, a questão que a gente está trabalhando com dados sensíveis de pessoas, de colaboradores, então todo esse cuidado, como eu estou usando essa informação, né, então é bem importante, é fundamental que a gente tenha muita transparência e ética no uso dessas informações. Então, quando a gente fala de IA, a gente tem considerado muito no contexto de gestão de pessoas, que ela seja aplicada num contexto de produtividade, de melhoria de performance, de análise de informações, mas nunca uma tomada de decisão, até porque existem processos que a IA não deve ser utilizada, e aí a gente traz o uso da IA muito pautado em processos mais operacionais que não são complexos, então esse cuidado é bem importante, além de ter documentações claras, acessíveis e a própria dinâmica de diversidade ética no desenvolvimento dessas soluções de inteligência artificial. E outra sugestão é ter uma rotina aí de acompanhamento dessas tecnologias, uma espécie de auditoria para que seja possível acompanhar o que ela está executando, quais são as informações, se não tem nenhum viés, para que ela seja de fato uma tecnologia bem utilizada aí, considerando sempre a diversidade nos processos. Mas eu acho que a principal pauta aqui quando a gente fala de IA e gestão de pessoas é olhar ela com muito cuidado para a utilização de dados e produtividade e nunca tomada de decisão ou substituição de um papel de gestor, por exemplo. Ela pode fazer uma triagem, por exemplo, trazendo ali a melhor informação de candidatos, mas ela não deve ser usada, por exemplo, num processo de desligamento, né? Questionar ela sobre qual colaborador eu deveria desligar. Então é bem importante que a gente tenha uma diferença muito grande da onde a gente vai aplicar essa inteligência artificial também, considerando os cenários críticos das operações da organização. Bom, nós estamos falando bastante sobre o uso da inteligência artificial nas empresas, mas tem gente que está resistindo a isso, viu? E o motivo? Você vai ouvir agora no nosso quadro. Núcleo de Insights. Cerca de 1/3 dos trabalhadores nos Estados Unidos demonstra resistência à adoção da inteligência artificial em suas funções. Um estudo recente da plataforma de IA generativa Writer revelou que 31% dos funcionários, incluindo 41% da geração Z, admitem sabotar as iniciativas de IA de suas empresas, evitando o uso de ferramentas e aplicativos baseados nessa tecnologia. Como consequência, aproximadamente 2/3 dos executivos relatam que a implementação da IA generativa tem gerado conflitos e divisões dentro de suas organizações. A substituição de empregos pode ser uma das causas para isso, segundo um dos diretores da empresa. Gente, dá para dizer que é preciso estabelecer limites no uso da IA dentro da formação de talentos? Qual que é a sua avaliação, Ana? Eu acho que, primeiro, quando nós falamos de resistência, porque eu achei esse tópico muito interessante, é porque, basicamente, quando surgiu esse boom do acesso à inteligência artificial, que foi muito disseminada por conta do GPT, muitas pessoas imediatamente conseguiram usar, e até mesmo de maneira um pouco precoce, né, trazendo até alguns
não tantos benefícios quanto esperavam, gerou uma expectativa muito grande de retorno sobre esse investimento, né? E esse retorno sobre investimento, ele acaba não sendo tão imediato assim, né? Precisa trabalhar em outras vertentes para conseguir ter um retorno sobre esse projeto de inteligência artificial dentro de organização. Então, eu acho que esse alinhamento de expectativas é algo muito importante de ser feito, não só a nível de negócio como um todo, mas também quando eu crio expectativas no desenvolvimento dos meus talentos, né? Porque acaba fazendo parte, muitas vezes, da projeção do PDI dessa pessoa, do plano de desenvolvimento individual. E aí, eu posso tornar esse processo interessante e saudável, ou eu posso gerar expectativas irreais sobre esse desenvolvimento. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Por que eu quero desenvolver IA? Por que essa IA? Entra muito no que a Jéssica também já havia citado sobre esse pensamento analítico, né? Às vezes você não precisa de uma Ferrari, você precisava de um Fusca naquele momento. E essas máquinas, elas não vão trabalhar para atender necessariamente a sua necessidade. Então, isso pode gerar uma certa frustração no desenvolvimento do talento, se não tiver uma praticidade daquilo que ela está desenvolvendo, né? Então, eu levantaria 2 grandes desafios. Um é esse alinhamento de expectativas para conseguir cobrar e desenvolver de maneira correta. Outro ponto seria realmente saber que, além do investimento na IA, eu preciso investir muito nas pessoas para que elas saibam utilizar essa grande ferramenta que eu estou colocando em prática no meu negócio. Porque quem, de fato, vai conseguir gerar resultado não é a IA sozinha, é quem está pilotando e guiando essa inteligência, né? Então, eu destacaria esses 2 primeiros pontos. Rodrigo, nesse aspecto eu concordo com a Ana, que é bem importante esse alinhamento de expectativas, e eu reforço a questão de entender o problema ou desafio que eu gostaria de resolver a partir da aplicação de uma inteligência artificial. Quando a gente fala do líder, que é uma pauta que a gente estava falando agora há pouco, ele está extremamente sobrecarregado. Então, aqui, a inteligência artificial, ela vem com um foco para somar, para dar condições para ele fazer um trabalho melhor enquanto líder de pessoas. E fazer um trabalho melhor é atingir, inclusive, a expectativa do colaborador. É eu usar dados reais, dados que eu já tenho dentro da minha estrutura, para fazer um feedback mais assertivo, para fazer uma projeção de carreira para esse colaborador, para definir uma trilha, né, de capacitação que faz mais sentido para ele, que é mais personalizada. Então, e tem um outro ponto que é bem importante, que existe essa nova geração, né? Hoje 1/4 da força de trabalho aí já é a geração Z, e é importante lembrar que eles já nasceram num contexto de tecnologia, de inteligência artificial, então eles esperam que tudo aquilo que ele tem no dia a dia de facilidade, utilizando o celular, aplicativos, conteúdos, ele tenha isso dentro da organização também. Então aqui a gente sim tem que estabelecer esses limites, considerando a realidade desses colaboradores e considerando o melhor momento, a melhor jornada que eu posso me beneficiar da inteligência artificial. Eu acho que esse é o fator-chave. Continua sendo eu olhar isso de um aspecto, o que eu quero resolver, qual a contribuição que eu quero ter com a inteligência artificial e trazer um pouquinho esse contexto, compartilhar isso com os times, até para diminuir um pouco dessa resistência que ainda existe atualmente. Bom, você que veio diretamente para esse episódio aqui, nós já falamos sobre liderança multigeracional no É Mais Que Tech, então fica o convite para que você ouça assim que terminar esse episódio. Agora, trazendo um pouco para os processos seletivos, como é que a gente pode garantir que a IA não crie ou amplifique vieses inconscientes nos recrutadores no momento de selecionar o candidato correto? Primeiro, eu daria algumas dicas que não fala apenas da inteligência artificial em si, mas fala muito sobre como o processo é estruturado
e dessa consciência que os profissionais possuem da existência desses vieses inconscientes, né? E esses vieses inconscientes, eles vêm até naturalmente do ser humano. Então, eles podem ser muito negativos para os processos seletivos, principalmente quando eu falo dessas pautas de diversidade e inclusão. Isso já acontece, né? Por isso, temos esse trabalho tão forte em evidenciar que isso existe para que a gente consiga, de fato, trazer pessoas diversas para os contextos do trabalho. Então, esse é um primeiro ponto. Não tem como eu trabalhar com uma inteligência artificial que vai me ajudar na seleção, se eu, como profissional, eu já não me preocupo com essas questões de diversidade e inclusão. Então, eu daria um passo para trás, digamos assim, para que as pessoas, primeiro, tomem consciência e se capacitem em relação a isso, como profissionais, né? Para que isso não reflita nas suas escolhas de ferramentas inteligentes para te apoiar, para que você consiga também questionar aquele fornecedor, entender como a IA deles cuida desses processos, porque aqui eu estou falando que a realidade de muitas empresas hoje não é desenvolver necessariamente a sua própria IA, né? Você realiza uma integração ou compra um serviço, um produto, para que ele consiga te apoiar nesse processo, né? O resto vai de profissional para profissional, as competências e o processo que cada um tem. Então, eu falo muito disso, de olhar para dentro, de ter essa conscientização, essa preparação mesmo, para que a gente não afete outras pessoas mais ainda do que um IA poderia afetar se não seguir alguns critérios específicos. Então, o primeiro ponto que eu daria tenha esse conhecimento para que você também consiga fazer melhores escolhas e melhores questionamentos com aquele fornecedor, com aquele serviço que você quer fazer adesão. E você já sabe, né, que nós até comentamos em algum momento aqui, que a IA também, ela tem muito dessa questão de vieses, né? No caso dela, é porque ela é treinada com uma série de dados, uma série de informações que podem enviesar o seu resultado. A IA generativa, ela vai trabalhar com insumo e vai gerar algo, né, algum resultado, a depender de como ela foi treinada. Então, por isso, esse questionamento, né, entender como esse serviço gera filtros ainda mais refinados, que tipo de informação ele não considera que possa eliminar ou prejudicar algum grupo de diversidade específico, por exemplo, né? Então, eu daria essas dicas principalmente, porque outras coisas mais focadas no algoritmo, né, que fala muito sobre palavra-chave, né, e como a pessoa consegue ou não elaborar um bom currículo, isso vai ajudar no ranqueamento desse profissional, eu daria principalmente essa dica, né, o poder de conhecimento, de autodesenvolvimento, para você conseguir também questionar e elaborar melhores processos com o auxílio de IA e de parcerias que te ajudem nessas etapas. Eu concordo muito com a Ana e eu acho que essa é uma pauta bem importante para a gente comentar, porque nem sempre, a gente comentou já aqui hoje que a tecnologia ela vai conduzir tudo, a inteligência artificial ela vai tomar todas as decisões. Nós temos competências, capacidades humanas que elas são extremamente importantes em decisões estratégicas. Por isso que, por exemplo, num processo de recrutamento, a gente olha muito para o ganho de produtividade. Uma coisa é a gente conseguir fazer uma melhor triagem, e aí sim a gente tem que acompanhar o treinamento, os dados que esse algoritmo está utilizando para fazer essas definições, mas a parte, por exemplo, de fazer uma entrevista para entender e avaliar o comportamento humano, o perfil dessa pessoa, a cultura e tudo mais, é importante que tenha essa etapa final que seja conduzida por pessoas. E aí, por mais que eu tenha toda uma inteligência artificial, que ela não tem viés, que o algoritmo está representativo, está fazendo as considerações corretas, se eu não tiver uma pessoa que conheça desses temas de diversidade e inclusão, que ela consiga fazer essas análises sem vieses, eu vou ter o mesmo resultado negativo de uma tecnologia que muitas vezes tem um algoritmo incorreto. Então, é muito mais amplo do que muitas vezes só falar sobre tecnologia. Então, sim, novamente, a gente precisa utilizar aqui nesse processo algo que amplifique a produtividade, que potencialize os
os processos, mas sempre vai ter uma parte dessa jornada que deve ser conduzida aí por humanos e humanos capacitados, e voltando ao que a gente já falou aqui também, que tenham todas essas competências que são o nosso grande diferencial. Empatia, né, essa questão do relacionamento interpessoal, é isso que vai fazer a diferença também num processo seletivo assertivo para a organização. Bom, e a última pergunta para vocês é aquela capciosa, momento bola de cristal que a gente costuma falar aqui. O que vocês acham que a gente pode esperar das inteligências artificiais para os próximos anos, tanto na gestão de pessoas quanto nos processos seletivos, meninas? Rodrigo, apesar de já ter muita coisa disponível, de ter muita novidade, muita inovação, muito uso e aplicabilidade da inteligência artificial, eu vejo que nós ainda estamos em baby steps nessa era de IA. Eu comparo muito com a época da internet. A gente não imaginava, quando a internet surgiu, que seríamos tão dependentes, né, que a nossa convivência em sociedade ela seria tão dependente da internet como é hoje, e eu vejo que a gente está passando por um momento muito parecido com a aplicação da inteligência artificial. Eu acho que vai ser cada vez mais comum a gente trabalhar com os famosos agentes, apoiando aí essas rotinas, principalmente quando a gente fala de um líder e de um colaborador. O colaborador, muitas vezes, ele está num contexto, num ambiente de trabalho à distância, e quanto mais assertividade e facilidade, uma jornada mais conversacional, mais facilitada, ele tiver, mais ele vai fazer o uso das tecnologias. Então, eu entendo que os agentes, eles de fato vêm para ficar e apoiar muito colaboradores das organizações e tirar uma grande carga aí dos RHs. E aí eu entendo que vai ser cada vez mais essencial que o RH também se repense e foque cada vez mais em temas, como a gente já falou aqui, a humanização do trabalho, questões de saúde mental, que vem sendo um grande desafio para as organizações, e a própria adoção da tecnologia deve ser fortemente modificada nessa linha de ela ser cada vez mais intuitiva e a gente até ter interações aí por comando de voz, por exemplo. São tudo especulações e algumas coisas que a gente lê e pesquisa, mas é fato que a gente tem mudança acontecendo e que elas estão acontecendo cada vez mais rápida, de forma mais rápida. Então, eu entendo que aqui as empresas, as pessoas precisam tomar uma decisão de estar à frente desse movimento. Esse movimento vai acontecer, talvez ainda não temos todas as respostas, mas ou a gente se movimenta junto com ele, ou a gente vai ser conduzido por uma onda e vai ser levado. Então, é muito mais estratégico que a gente se atualize, repense os nossos modelos, até porque, segundo Gartner, até final desse ano, 80% das empresas já vão ter incorporado IA generativa nos seus processos. Então, eu entendo que é um momento, de fato, de se repensar nos seus processos, nas estruturas organizacionais, considerando a IA generativa como um core de toda a organização. Eu tenho uma percepção muito forte de que o RH, além de ter um universo de possibilidades de trabalhar com a IA, como nós já comentamos, também vai continuar sendo um setor ainda mais chave para trabalhar até como uma espécie de mentor, né, de mentora, de figuras responsáveis pela gestão de pessoas de diversas áreas. Então, eu vejo esse potencial do RH aprender muito sobre tecnologia, mas também saber colocar esse meio termo na mesa, saber direcionar, saber trabalhar de uma maneira consultiva com lideranças, porque essas lideranças também vão ser cada vez mais agentes de transformação nesse momento em que as tecnologias têm um impacto ainda maior em suas rotinas e no seu modelo de gestão como um todo. Eu também vejo que a tendência é que as pessoas consigam ter uma abertura e um perfil de saber trabalhar com projetos. Por que com projetos, né? Eu acho que, eu vejo que, para além de trabalhar com as ferramentas, é saber buscar oportunidades e ter ideias de construir algo novo. E quem vai construir esse algo novo, ter essa ideia, não é só a galera que trabalha com IA, é quem está na ponta, executando tarefas dos setores e que vai olhar para a sua rotina e buscar essa oportunidade, dar aquele estalo e falar, bom, eu vou propor um projeto.
para tentar começar um piloto e expandir e ver se funciona. Eu vejo muito esse movimento. Então, eu também acho que é uma tendência as pessoas começarem a desenvolver competências ainda mais fortes para o desenvolvimento de projetos, para a gestão de projetos e conseguir aproveitar todo esse potencial inovador que nós estamos tendo acesso. E eu acho que é legal também já abrir a mente, até para eu conseguir lidar com essas transformações de maneira saudável, saber que pode acontecer sim a necessidade de refação, de você desfazer uma coisa que você acabou de fazer e você achava que ia dar super certo. Às vezes você não vai acertar de primeira, e ainda mais para esses setores que, em tese, não precisariam trabalhar diretamente com tecnologia, desses pensamentos antigos, mas que hoje estão explorando muito essa área, essas práticas, e podem achar que algo pode funcionar para o seu negócio, mas depois testa ou faz uma nova análise e não funciona. Então, acho que é um pensamento já, você ficar sabendo que isso pode acontecer e tudo bem, tudo vai ser aprendizado. O importante é investir bastante nessa parte de diagnóstico, de testes, conhecer até benchmarking com outros negócios que estejam trabalhando com um objetivo parecido, para que você diminua essas chances de erro, digamos assim. Mas tudo no final, nesse momento de transformação, vai ser aprendizado, né? Então, eu vejo muito potencial para projetos, para experimentação e também de inovação dentro da área de gestão e de RH. Maravilha, gente. Olha só, quase 50 minutos de bate-papo de um assunto que com certeza renderia muito mais tempo, né? Muito obrigado aí pela participação de vocês, Ana, Jéssica. Eu queria deixar agora o espaço aberto para que vocês possam passar aí as redes sociais, né, para o pessoal que nos ouve. De repente, quem sabe eles podem continuar essa conversa que a gente iniciou por aqui. Ana, quais são as suas redes sociais? Como é que o pessoal pode se conectar contigo? Eu vou indicar o meu LinkedIn, é a nossa rede famosa, profissional. Vocês podem me encontrar como Ana Ribeiro. Eu sei que o meu nome é comum, então vocês podem também procurar linkado à página da FIAP, da Alura, que com certeza vocês vão me encontrar. Eu vou adorar ter essa conexão com vocês. Eu também tenho o meu Instagram, que é público, onde eu compartilho alguns trabalhos que eu realizo, e também um canal aberto, que é o @corresdiana. Corres de correr mesmo, então também será um prazer imenso ter vocês por lá. Muito legal, Jéssica. LinkedIn também é a melhor maneira de se conectar com você? Isso mesmo, Rodrigo. Para quem quiser manter o contato comigo, é através do LinkedIn com o meu nome, Jéssica Ariane, e também, se for difícil de encontrar, vincular a Sênior Sistemas, que vai me encontrar por lá, sim. Perfeito, e a você que nos ouviu até aqui, o nosso muito obrigado também. Se você quiser sugerir algum tema para os próximos episódios, é só mandar um e-mail para imprensa@senior.com.br. Compartilhe esse episódio com seus colegas, a gente se fala, até a próxima, tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Sênior Sistemas, referência nacional em soluções de gestão para empresas.